Tá, começando a gravar então. Bom, obrigado aí por aceitar o convite aí, a Isis, estreando aqui no podcast. Eu convidei ela porque eu vi os vídeos dela no YouTube, achei muito legal. Ela tem Obrigada. uma filosofia de vida muito interessante, né? Ela tem bastante conhecimento, acho que sobre espiritualidade. Ela já morou até no país, em outros países que ela comentou agora há pouco. Acho que foi no Canadá e na Austrália, né, que você já tinha falado. Sim, é. Legal. E aí eu queria então, eu queria, já que você falou então de Canadá e morar fora, eu queria me conta um pouquinho de eu vou usar em base do vídeo que você falou que de mudanças da vida. Não me lembro se foi perto da pandemia, mas o que te motivou assim quando você decidiu morar? Você morava no interior de São Paulo, não sei aonde. E eu queria entender melhor, vamos supor, o que te motivou a sair do interior de São Paulo? O que você estava passando por algum problema, alguma dificuldade? O que te motivou? É, na verdade, eu saí do interior de São Paulo, estou agora no extremo sul da Bahia, porque eu tenho uma alma meio nômade, meio não, bem nômade, né? Então, quando eu era mais jovem, aos 20 e poucos anos, eu morei fora do Brasil, por causa também da minha formação, que pede inglês, né? E Mas depois, agora, essa última mudança que eu fiz para a Bahia foi porque eu estava realmente com um barulho mental muito grande onde eu morava. Eu tinha, nos últimos anos, assim, tinha perdido meu pai em 2018, depois veio a pandemia em 2020, e eu estava trabalhando excessivamente dentro de casa, assim, para não olhar para fora, né? E chegou um momento que eu estava com uma estafa, assim, eu não estava sendo o meu mais leve, o que eu gosto de ser mesmo. Eu precisava de mais uma mudança e eu creio que eu busco nas mudanças geográficas o que a minha mudança de alma pede, sabe? Hoje eu estou aqui, mas eu já estou sentindo que daqui a pouco eu vou me mover de novo. Sim, bacana. Então, uma coisa meio que interna, assim, que me move. E aí eu estava realmente procurando um lugar onde eu pudesse ter essa tranquilidade que eu tenho hoje num vilarejo. E quando encontrei esse lugar, eu vim. E onde que você estava em São Paulo mesmo? Qual? Interior, eu sou originalmente de Campinas, né? Tá. Uma metrópole, mas eu morava na cidade ao lado, Valinhos. Valinhos, conheço. Bem pequeno ali, né? Lá é bem tranquilo, né, na verdade. É, sim e não, né? Ela é praticamente do lado de Campinas ali, então Valinhos Uhum. ela já cresceu muito, ela deve estar na média de 200 mil habitantes agora, um pouco mais talvez, mas ainda tem um clima meio interiorano, mas já está bastante populoso, assim, e já está com bastante trânsito, bastante cara de cidade grande, assim, Ah, não, então mudou bastante, porque já mudou. passei por lá uns 6, 7 anos atrás, aí eu lembro que era bem. Eu não conheci muito dentro, eu passava mais por fora, eu olhava assim, era bem tranquilo ali pelo que eu via, mas eu não conhecia É, assim a fundo, então não posso falar. comparado com outras cidades, é uma cidade tranquila, sim. Tá. Mas quando a gente passa a morar muitos anos lá, tem aquele negócio. Eu mudei, ela era uma cidade menor, tinha uns 100 mil habitantes, e já era aquela coisa interiorana, de todo mundo saber de sua vida, aquele É, papo, sabe? E aí, conforme vai passando o tempo, aquilo vai ficando cansativo, é sempre as mesmas coisas, as mesmas pessoas, não tem novidade nenhuma, pessoas vivendo sempre do mesmo jeito. E eu gosto de mudança, eu gosto de movimento, então para mim tava ficando bem tedioso ficar lá. mas movimento, por exemplo, você mora como Cumuruxatiba, É, Cumuruxatiba chama, Cumuruxatiba. Cumuruxatiba. Então aí é bem menor, mas como é que você É, fica o nessa? movimento que eu digo é que eu gosto de sentir mudanças acontecendo. É, Como eu morava muitos anos em Valinhos, tudo aquilo já estava tudo muito igual para mim, assim. Então, as pessoas de Valinhos, elas têm uma tradição, assim, elas vivem uma vida muito igual.
Eu não sei bem se é Valinhos em si ou se é uma coisa geral, mas nada muda, assim, sabe? As pessoas crescem, mas você não sente uma mudança. E a minha vida estava ficando daquele jeito também. Então, a mudança a mudança, o agito que eu digo é o agito de vida mesmo, não de ambiente. Porque aqui é extremamente pequeno e, e em questão de movimento, assim, de coisas para fazer, é bem limitado mesmo. Bacana, bacana. Você já tá há quanto tempo aí? 2 anos. 2 anos. Uhum. E como é que é? Muito calor? Passa muito perrengue ali? Como é que fica? Olha, calor, aqui é um clima, eu falo que é o melhor clima que eu já vivi é aqui, porque como Uruxatiba é o extremo sul da Bahia, então o norte é mais quente, né? Uhum. Aqui é quente, mas tem muita mata ao redor. Então é um quente ameno, assim, chove muito, geralmente quando chove é à noite, então você acorda, o dia já tá mais úmido, já tá mais gostoso. Então o clima aqui é bom, mas em questão do qual foi, perrengue, perrengue passa. Ah, Perrengue passa. dá uns exemplos aí. Assim, a praia é maravilhosa, né? Gostosa, mas assim, as estradas que tem aqui, tem muita estrada de terra, onde eu moro mesmo, agora é beira do mar, mas é estrada de terra. Então, quando chove muito, fica tudo alagado, fica caótico, assim, muito Nossa. barro, lama. A estrutura, assim, vamos dizer, a estrutura pública é muito escassa. O serviço público, o que você tem de oferta, assim, é muito escasso, muito fraco, especialmente comparando com o vindo de um estado de São Paulo, né? Mas, Uhum. assim, é muito. Então, assim, tem bastante coisa que pega, assim, quando a gente vem de fora, né? Quem mora aqui já está acostumado, acho que é tudo normal, mas tem bastante situações, assim, que o supermercado você não compra o que você quer, você compra o que você tem, o que tem no mercado, porque você não tem muitas opções, então é bem limitado nesse sentido, sim. Entendo. Acho que parte de morar em uma cidade pequena, você está muito, entre aspas, limitado a recursos, né? Alimento que você falou, você vai. É o que tem ali, acho que é muita coisa sazonal, né? Você não tem como comprar um queijinho de um não sei o que importado, porque não Não, chega até é aí, o, né? é o Eu básico que entendo você bem. precisa para sobreviver. Claro, claro. E, mas assim, também, aqui não é só lugar pequeno, aqui, se tem uma lista de lugares longes no mundo, aqui está dentro da lista, porque é um lugar muito difícil de acessar, assim. Eu digo que para sair e entrar daqui é como se atravessasse um portal dimensional. Assim. É bem diferente, mas é uma experiência muito, muito rica, assim, de estar vivendo e vendo como é a cultura, como as pessoas se desenvolvem, né, nesses vilarejos. Você foi bem E recebida aí pelo pessoal? Tipo, como é que foi a chegada? fui sim. As pessoas nativas, né, são muito receptivas, apesar de eles não gostarem que quem vem de fora faça alguma mudança aqui dentro, Uhum. isso eles não recebem muito bem. Mas em geral eles recebem bem, assim, de você estar morando, convivendo, né? E tem muita gente de fora também, tem muita gente de Espírito Santo, muita gente de Minas Gerais, São Paulo também. Então, por uma questão cultural, essas pessoas acabam se envolvendo, né? Eu, por ter uma filha, uma criança, eu acabei conhecendo bastante pessoas através dos pais das outras crianças que ela conhece também, né? Então, eu consegui socializar, fazer um grupo, assim, para socializar. Uhum. Apesar de ser uma pessoa mais fechada, eu não sou tão sociável, mas consegui ser bem recebida, assim. Que legal. Eu também tendo a ser um pouco mais fechado, mas aqui no Canadá, onde eu moro, é parecido, né? Cidade menor, a galera é um pouquinho mais. Canadá já, enfim, é diferente, outro país. Você já morou aqui, acho que você tem uma noção. É. Eu moro no interior aqui também. As pessoas são mais fechadas entre si, né? Não são Ah, é. tão acessíveis. Total. Legal, viu? Eu queria tocar num assunto que, vamos supor, você falou em algum vídeo sobre espiritualidade, e Uhum. eu achei interessante. Eu queria que você contasse um pouco.
Não sei se você tem alguma religião, depois você me conta, e se você segue, qual Uhum. a visão de vida que você segue, se tem alguma religião, o que isso significa para você, se você pratica alguma coisa, assim, tem algum... Explica um pouquinho, para eu entender mais sobre isso. Eu sou batizada na Igreja Católica, né? Eu fui batizada na Igreja Católica, mas minha família, a gente nunca foi praticante. Eu estudei em colégio católico, mas essa foi uma forma que meus pais encontraram de me ensinar sobre religião, espiritualidade, sem eles terem que agir. Ela precisa conhecer a história de Jesus, e aí eles me colocaram num colégio católico, mas nunca foi algo que a gente seguiu rigorosamente, assim. Mas eu tenho a minha crença espiritual em algo muito maior do que apenas o que nós somos, né? E creio em Jesus, na história de Jesus, e também eu creio muito de ver o mundo pela minha observação, né? A minha espiritualidade vem de observação. Eu gosto de observar a natureza, como as coisas acontecem, né, tudo que tem no nosso dia a dia, né? O sol, as plantas, os pequenos animais, tudo, o micro e o macro, assim, isso me encanta de observar e eu acho que a minha conexão com Deus, ela está mais vinculada a esse convívio, essa observação, né? E até 2012 eu não era tão conectada à questão de espiritualidade. Desculpa. Mas eu creio que em 2012 aconteceu realmente uma mudança, que no pessoal falava que ia acabar o mundo, né? Mas tinha Nossa, eu aquela lembro. questão tinha aquela questão do calendário maia, que era, na verdade, uma renovação de energia na Terra. E eu comecei a estudar isso justamente em 2012, por causa de todo mundo estar nessa energia de que o mundo ia acabar, e eu queria entender por que disso, né? Mas não sei se coincidência ou não, a partir de 2012 eu comecei a ter uma mudança extrema, assim. Um dia eu acordei e eu não me identificava mais com as pessoas com quem eu convivia. Eu tinha uma vida social muito ativa, de pessoas que eu considerava muito próximas, muitos amigos, mas eu não me identificava fazia tempo com as conversas que as pessoas tinham nas rodas, com os hábitos, e eu me mantinha naquele ciclo, né? E um dia eu acordei e falei, não sei por que eu estou me forçando a essa situação, a essas pessoas que eu não me identifico mais, né? E aí, a partir daí eu tinha um relacionamento de longo tempo, eu terminei esse relacionamento porque não me identificava mais, terminei assim, deixei muitas amizades que não me cabiam mais, hábitos sociais, e eu passei a estudar muito sobre diferentes religiões, budismo, hinduísmo, espiritismo. E aí eu fui catando um pouquinho de cada uma do que eu acho bacana, sabe? Essa é o que eu acho muito legal, a gente ter uma liberdade religiosa, porque a gente pode gostar um pouquinho de cada coisa e pegar aquilo ali que serve pra gente, né? Eu fui pegando algumas práticas e eu entrei muito na questão de física quântica, eu fiquei encantada. Eu encontrei o professor Hélio Legal. Couto na internet, e aí eu estudei o professor Hélio Couto do começo ao fim, entre 2012 até 2014, e eu fiz muitas práticas da ressonância harmônica do professor, e foi aí que começou o meu canal, porque comecei a compartilhar, bem assim, querendo compartilhar com as pessoas para talvez identificar e conhecer pessoas que estavam na mesma vibração, né? Porque esse caminho, quando a gente tem esse, vamos dizer assim, despertar, não que eu seja uma pessoa desperta, não tenho essa audácia de dizer assim, mas eu percebo a minha mudança antes e depois de 2012. E aí foi uma forma, abrir o canal no YouTube foi uma forma de compartilhar e estar em contato com pessoas que estavam com o mesmo tipo de energia, né? E aí eu abri e comecei a falar sobre a ressonância harmônica, que foi muito incrível, assim, quando eu comecei a fazer. Aconteceram várias mágicas, né, Aham. que a física quântica traz, assim, e aí a partir daí minha vida começou a mudar muito, assim, e foi uma coisa que traz a outra, coisas boas, coisas ruins, mas foram tudo moldando aquilo que eu estava realmente pedindo, que eu estava
pedindo que acontecesse, muitas curas, enfim, muito desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Então, a partir de 2012 foi quando eu me conectei mais. Eu sou bastante seguidora da física quântica hoje, e no sentido também que a física quântica ela quer juntar a religião com ciência, né? Ela não exclui as duas coisas. Na física comum e na sociedade a gente exclui. Uma coisa é física, outra coisa é espiritualidade, né? E a quântica ela quer juntar a espiritualidade com a ciência. E isso me interessou muito. Eu não entendia muito bem sobre esse assunto, a física. Bom, eu achava que era um estudo que eles faziam para os fenômenos que eles talvez não entendiam, né? Sei lá, os físicos, né? Pelo que eu ouvia falar. Porque o grande problema, eu vejo, né? Que hoje em dia as pessoas. A ciência, perdão, é muito. Como é que fala? Ela rejeita muita coisa do mundo espiritual, se é que eu posso dizer assim. Uhum. Nenhum extremo é saudável, né? Então, É. por exemplo, eu também, minha história é parecida. Eu fui criado como católico, mas eu nunca fui assim de ir na igreja, eu nunca, infelizmente, né? Talvez eu nunca me adentrei muito dentro da religião. Sempre fui aberto a descobrir, assim, mas eu sempre fui muito interessado a entender, a querer descobrir mais sobre a espiritualidade no geral. Embora eu tenha lido a Bíblia, acho que putz, a Bíblia realmente é espetacular. Bem Uhum. difícil de ler, né? Ela tem umas passagens ali que É. dói aqui, ó. Puta. Mas assim, sobre a física quântica, não, eu queria entender, tipo, qual que é o grande objetivo deles é unir ciência e religião, que eu acho que é o grande. Se isso fosse acho que eu vejo muitos, tipo, quem é cientista, trabalha com física, astronomia, eles têm uma barreira muito forte de não acreditar No no místico. outro lado da história, sabe? Uhum. A física quântica tem várias vertentes, né? É, e ela tem a vertente física mesmo, que é tudo que a gente usa, o celular, internet, tudo que a gente usa hoje, ele vem baseado na física quântica, né? E, mas ela tem a vertente de que ela traz aquela coisa de que, por exemplo, a cura à distância, a cura Uhum. energética, a física quântica, ela traz aspectos que vamos dizer, explicam ou creem nessa energia, dessa capacidade mental de a gente pensar em alguém, a pessoa e conectar com a pessoa à distância, por através do pensamento. Então, eu tá aqui, eu pensar em você e de repente fazer com que você acaba pensando em mim. E tem aquela coincidência de, eu estava pensando em você também. Então a física quântica, ela traz muito essa questão de que a física tradicional, ela não aceita que isso seja, é uma simples coincidência, né? Curas através de mão, através de energia, o poder da atração, né? O magnetismo e tal, eles não acreditam que isso aconteça na vida humana, assim. Para Uhum. eles isso é místico. E a física quântica, ela tem essa vertente. Então, e ela traz isso como algo de ser uma capacidade humana, né? Que nós somos corpos Certo. eletromagnéticos, então ela meio que abre o campo da ciência para essas questões mais humanas, né? Místicas humanas, assim. Não, acho lindo isso. Na medicina, eu já vi que eles usam, me fugiu o nome agora, alguma coisa de magnetismo, que eles, não sei o termo agora, que Biomagnetismo, né? acho que é isso, principalmente para doenças mentais, para você Uhum, ter alguma coisa magnetismo que eles usam alguma coisa ali que põe na cabeça, que é um tratamento, né? E uhum. quem tá, por exemplo, depressivo, quem tá realmente muito mal da saúde mental, isso ajuda assim demais. Eu já vi vários podcasts, mas me fugiu o termo agora. Então acho que é mais ou É, menos isso que você falou, né?
Que o nosso corpo é um rádio, né? Nós somos uma Uhum. antena de rádio. Nós captamos as informações do campo, né? Existe um livro, até se você nunca leu, mas eu aconselho, não vou lembrar Ah, quem que é o autor, mas chama O Campo. E legal. ele fala sobre essas questões do campo de informação que o nosso cérebro acessa, e por isso que nós temos informações o tempo inteiro passando no nosso cérebro sem conseguir pará-las, é porque são informações eletromagnéticas que nós captamos como rádio, como antenas de rádio. Então, a física quântica ela vem nessa forma também explicar por que, que a gente consegue atrair certas coisas, mesmo que a gente não queira, a gente, através do nosso pensamento, a gente atrai situações, experiências de vida. Então, é isso, né? Então, isso Nossa, me maravilhoso. deixa bem intrigada, assim, bem curiosa. Não, sensacional. Eu nunca tinha ouvido assim, alguém me contar mais diretamente sobre isso. Eu ouço assim por cima, mas eu acho animal esse tipo de assunto. E eu até ia É, fazer uma ponte, já que a gente entrou nessa tangente aqui, você falando do corpo, vai, que é somos um rádio, né? E temos as frequências, né? Eu entendo muito essa coisa de frequência, né? A Terra tem uma frequência, a gente tem uma frequência. sim. E até eu vi um vídeo que você falou de detox mental, que eu achei muito legal. E acho que todo mundo. Porque detox, você fala detox, né, pode ser várias coisas, mas acho que o mental tem aquela coisa de ver do uso de tecnologia, celular, né, redes sociais. Uhum. Hoje a gente está vivendo nesse mundo que é impossível você fazer nada, né? Tá toda hora, né? Você tem que saber É da uma última droga notícia. cerebral, né? Que o cérebro fica adicto, né? Ele fica viciado. Quando a gente está viciado em chocolate ou em qualquer outro tipo de droga, a gente tem que fazer um detox para poder, né? Assim, não precisa nem estar viciado. Às vezes a gente está consumindo muita porcaria, vamos dizer, seja Exato. comendo, né? A gente fala, não, pera, eu tô consumindo muita porcaria, eu preciso fazer um detox para o meu corpo. Então, o cérebro também, ele precisa dessa limpeza, desse momento de relaxar. Como foi para você fazer um detox? Você ficou o quê? Muito tempo sem celular? Como é que foi isso, mais ou menos assim? E eu tenho feito de tempos em tempos agora. O que mais me perturbava, assim, que eu não sabia que me perturbava, era o Instagram. Então, demorou para eu perceber o quanto que eu estava envolvida naquilo automaticamente. E aí eu fui e vi lá que nas configurações tem como ver quanto tempo você passa por dia, né? E eu vi que eu estava passando 3 horas, quase para 4 horas por dia no Instagram, e não tinha nada. Eu estava só vendo vídeos aleatoriamente e informações aleatórias que não estava registrando nada na minha mente. Eu estava perdendo meu tempo e ocupando minha mente com um monte de lixo que não estava agregando nada, né? E aí eu percebi que eu precisava. E aí eu tirei o Instagram do meu celular e aí foi muito doido, assim, eu tá almoçando, pegar o celular para abrir o Instagram, e aí eu vi que o Ah, Instagram não estava lá. E aí gente, me peguei várias vezes fazendo isso no automático. E aí isso parece uma coisa simples, mas mudou os meus dias, mudou o meu humor, mudou a qualidade do meu trabalho, mudou a minha motivação, minha energia, mudou muita coisa. Então, que eu ouvi as pessoas falarem, mas eu não sabia que seria tão diferente. Então, para mim, isso foi realmente dar um boost no cérebro, assim, deixar espaço livre exato, para espaço outras livre. coisas. É porque a É, gente vive nesse mundo, parece que tem que estar sempre ocupado, né? é, Sempre fazendo alguma coisa. parece Parece que o que silêncio virou. incomoda, né? Exato. Até quando, por exemplo, eu ando na rua, eu percebo que, né, aquela imagem, todo mundo olhando para baixo com carinha de deprimido, meio triste. Uhum, É uhum, isso, né? Porque, bom, eu sou de São Paulo, capital. Então, aham. assim, eu tô morando numa cidade de 100 mil habitantes, que é pequena, é bem pequena, né? Mas eu já acho grande isso para mim hoje em dia. Mas É, até aqui, você vê que a galera anda tudo, principalmente quem é mais jovem, né? Sai andando na rua olhando para baixo. E acho que sim. só o fato de você ficar olhando para baixo
ele te deixa meio triste, né? Porque eu nunca É, vi alguém chorar olhando pra cima, entendeu? é, É isso, é sabe? verdade. Até a leitura corporal. Ah, Sim, leitura e corporal. parece que está consumindo a energia de vida da pessoa, né? Quando a gente para observar, parece que aquilo ali está consumindo a energia vital mesmo do ser humano. Porque outro dia eu estava também num restaurante em Valinhos, eu fui visitar minha família, passei uns dias lá. E eu fui num restaurante, assim, comer com a minha filha, e eu parei, as famílias sentadas, o pai, a mãe no celular, a criancinha ali, tá, uma no celular, a outra comendo, mas todo mundo com cara de infeliz, parecia um monte de zumbi, assim, sabe? Sei. Dormindo, parecia que estavam todos dormindo. É impressionante de ver. É deprimente, porque pai e mãe, acho que até, né, se a gente começar a falar, você tem quantos anos tem a sua filha? 10. 10 anos. Legal. Porque eu tenho um sobrinho de 8 que fez esse ano. Nossa, como passa rápido, né? Então, eu sempre tive uma preocupação, né, com meu sobrinho de essas telas, né? Eu acho que só o fato de tirar foto já, pôr o celular na frente, eu já não acho que é muito. Embora eu já tirei milhões de fotos do meu sobrinho. Você quer fazer um filmezinho? Uhum, Acho que o fato de você empurrar o celular perto, isso já afeta, porque ele tá vendo, né? Você fica com aquela coisa na mão o dia inteiro. Aí a criança, uhum, quando ela quer pedir, ah, posso olhar? Posso olhar? Aí você vai lá, não que você dê, mas aí o pai e a mãe dá o celular e deixa. Aí, por uhum. exemplo, perguntando você que é mãe, você deixa celular na mão da sua filha? Como é que é isso? Agora, desde os 9 anos, aqui onde a gente mora, ela tem a capacidade de ir sozinha em algumas atividades pessoais dela, né? Que é próximo de casa, ela pega a bicicleta, uma quadra ela vai. Nesse aspecto, eu achei necessário dar um celular para ela, um WhatsApp, para ela sempre me informar: cheguei, estou saindo, estou indo, estou vindo, né? E acabou, e é quase que inevitável a gente deixar fora a criança hoje fora da tecnologia, porque elas precisam se desenvolver com aquilo, porque é o futuro delas, não tem como escapar disso. Mas ao mesmo tempo, eu deixo ela muito ciente, eu sou extremamente chata, extremamente chata. Eu deixo ela ciente, quando eu faço o meu detox, ela faz comigo também, eu tiro tudo dela, eu tiro de mim, eu falo, ó, nós duas agora, sem. Eu explico para ela o quanto isso é prejudicial. Então, assim, o meu trabalho está sendo feito no sentido de conscientizar, né? Mas é quase que a gente não consegue evitar que isso aconteça, né? Chega um momento que a gente tem que dar, porque por conta de comunicação, por conta de realidade de mundo, né? Que a gente não tem como fugir. E eu tenho muito medo de criar tabus. Falar, você não pode, Sim. porque a hora que você solta, aí é descontrolado. Então, eu prefiro dar em conta-gotas e dando consciência para ela sobre aquilo, do que prender e depois dar de uma vez. E daí não ter mais controle, entendeu? Então, ela usa, desde os 9 anos ela tem. Faz um ano que ela tem um celular e ela tem uma conta no Instagram também, que as Ah, tá. amigas dela têm e tal. Mas é tudo muito controlado, assim, tudo Se muito. controla, Sou né? Porque chatíssima. Sou isso. chatíssima. Sou Né, eu ia chatíssima mesmo. perguntar se ela tivesse um Facebook na vida, um Instagram, então ela tem um Não, ela Instagram ali, tem o ela dá uma. Instagram, ela tem o Instagram, mas eu verifico tudo, com quem ela conversa, Perfeito. se ela adiciona alguma personalidade, então vai lá e Uhum. vê alguma personalidade que ela gosta, vai lá e adiciona, eu expliquei, não, isso daqui não é a personalidade, é um perfil aleatório que alguém fez, então eu explico tudo, né? Puxa, isso é E maravilhoso. estou sempre lá verificando, eu vou lá e vejo quem que pediu, quem que ela aceitou, quem que. Tudo, tudo, tudo. Ah, eu acho que você está fazendo um excelente trabalho, porque tem pais que deixam solto, né? Então é um perigo isso, né? Porque. Não, até do conteúdo que consome, Total. tudo. É. E quanto tempo dura esses detox que você faz de tempos em tempos, mais ou menos? Esse primeiro que eu fiz, eu fiquei um mês sem, Um sem rede mês. social nenhuma. Nenhuma.
Nenhuma sim, né? O YouTube não é uma rede social, mas ele é algo que você pode viciar, né? Se você deixar. É, Mas é um canal de notícias, também não pode ficar aleatório do mundo, né? Porque hoje é o jeito de a gente estar acessível. Mas o legal do conteúdo do YouTube é que você pode acessar informações relevantes que você te interessa apenas, né? sim. Você não vai ficar vendo aquele monte de vídeo aleatório que aparece do nada ali. Tem os shorts, né? Mas é Aham. mais. Então eu tinha o YouTube, mas mesmo assim não era o que eu olhava frequentemente. O meu problema era o Instagram mesmo. Então eu fiquei um mês sem nenhuma rede social, nem Facebook, nem Instagram, Twitter e X, né? E Uhum. TikTok eu nem tenho. Então foi Instagram Faz mesmo. bem. O TikTok eu já tive para ver como é que é, e realmente o TikTok, ele é uma coisa assim à parte, porque Abre a quando eu porta do pego... inferno, né? Oi? TikTok abre a porta do inferno, na minha Não, não, opinião. isso que eu ia falar, porque é um negócio assim, eu ando de ônibus aqui direto, e eu vejo a molecadinha mais nova, assim, Hum, cara, mas eles passam, é de 3 segundos, de 3 segundos, assim, é um vídeo, cara, é tanto, às vezes eu olho de relance, né, a galerinha mais jovem, e daí eu fico olhando, gente, aquilo é uma habitolação, porque você não tá é total. consumindo nada, né, é só aquela novidade de um videozinho curto, aí passa, e fica, o Uhum. dedo não para de mexer, tipo, gente, é uma loucura, né, então, Tá claro que isso... atrofiando, na verdade, em vez de É. expandindo, né? Não, e eles fazem isso, né, acho que você tem mais, você deve saber muito mais do que eu. Isso é totalmente arquitetado para ser assim, né? Eles sabem, os cientistas que trabalham nesses negócios, neurocientistas, Aquele né? sentimento de prazer instantâneo, né? A dopamina Aham. instantânea. É o tempo inteiro, né? Então daí você tem aquele boom de dopamina no cérebro, aí você desliga, dá 15 minutos, aquilo baixa, no mesmo nível que ela subiu, ela baixa, aí você vai lá e precisa de mais e mais e mais. Então você acaba não saindo daquilo, porque quando você sai, você sabe, seu cérebro sabe que vai vir uma baixa muito grande, né? E aquilo vira um vício. É um vício. Isso aí vicia mais do que. E tem estudos falando que vicia igual cocaína. Assim, eu já li alguma coisa Não por é. cima, né? Não, já existe uma clínica e futuramente vai existir muitas clínicas para adictos em rede social. Eu já ouvi Adictos falar disso mesmo, também. entendeu? Que vai ter público avessa, vai ter gente ganhando muito dinheiro com isso, né? É, Com certeza. trabalhar como um adicto de drogas hoje mesmo. Total, total. Porque eu lembro que quando a gente era mais jovem, vamos só finalizar esse assunto rapidamente, mas Uhum. tudo era mais difícil, né? Você lembra quando era para entrar, só você entrar na internet, demorava minutos e minutos, Ficava sabe? rodando, É, discando. discava, E aparecia só tinha DOS, né? Eu tenho é, uma época que só tinha DOS, não tinha nem o Windows. Eu, pelo menos, fui dessa época. E depois que veio surgir o Windows. eu peguei do Windows 95 em diante, eu lembro dessa Oh, época ali. então, tá atualizado. Não, jogar o jogo da mina, como é que é, da bombinha lá no Windows que tinha, né? Então, Sim, da só de mina. entrar no joguinho demorava minutos, que eu não tinha que decorar onde clicar ali, né? Hoje tudo é Aham. muito fácil, né? Muito rápido. A gente está perdendo isso um pouco, né? Da paciência, né? Eu acho um pouco. Saber esperar, não sabe mais. Tá difícil. Eu tento me policiar muito com isso, sabe? E eu acho que Uhum. você tá vivendo numa cidade menor, é uma. Bom, já vivia no interior. No interior tende a ser as coisas mais devagar, né? Imagino. Não, Eu e o vi. pior é que eu tô vendo que não tá tendo onde escapar mais. Tá É, chegando em todo lugar. já foi. Já foi, não tem. Aqui eu ainda tenho a praia, né? Então eu forço a minha filha. Forço não, porque ela tem já um pouco mais de consciência, mas quando a gente está fora de casa, a gente está na praia para curtir, não é para usar celular, não é para Boa. é para curtir, é para entrar no mar, é para ver os amigos, é para correr na praia.
Então, a gente consegue ter essa válvula de escape, porque tem um ambiente de lazer ali gratuito e que é atrativo, né? Então, aí a gente consegue, mas mesmo assim, todas as crianças aqui já têm acesso ao celular e, assim, no mundo inteiro, acho que não tem um ponto do mundo que já que Nossa, não é tá. uma loucura isso. É. Legal. E se você é adepta de, assim, só essa coisa de tecnologia, você gosta, assim, de estar por dentro um pouco do que estão lançando, as novas tecnologias, Eu, estão querendo chipar já eu, o ser humano? então, não, eu tô por dentro do que tá por vir para a humanidade, na verdade, né? Não é nem lançamento, é um plano mesmo. E Ótimo. não sou adepta, não. Não, não, entendi. Então, já que você falou essa palavrinha, eu ia falar, eu já estava anotado aqui, mas já vamos subir isso então para agora que eu já quero pegar esse gancho. Você falou do plano. É, a Eu gente só tem que entendo. tomar cuidado com as palavras e com o que a gente Não, não, fala. eu já entendi. Tranquilo. Qualquer coisa no canal, não tem ninguém aqui, não vai dar muito problema para mim. Mas vamos entrar nesse plano, é que eu já entendi onde você quer chegar. A gente está caminhando, né? Bom, o ser humano hoje em dia a gente está, né, conectado, né? Tudo acontece muito rápido no mundo. Uhum, Tem, não são palavras minhas, essa tal da nova ordem mundial que a elite lá na Europa começa a falar que com uma risada bem sarcástica, que você não terá nada, mas será feliz, que tudo vai ser entregue na sua casa com uhum, drone, cidades de 15 minutos, internet do 5G que chegou para. Acho que hoje em dia, não sei se as pessoas entenderam, né? Que o 5G, né, é uma internet que eles falam a internet das coisas. Não sei se as pessoas já uhum, pararam para entender que, ó, tinha o 3G, o 4, estamos no 5. Alguém já parou para pensar no 6? Porque, pelo que eu tenho visto, o 6G vai ser a internet dos corpos. A internet vai estar dentro da pessoa. uhum, Estamos uhum. num cenário bem estranho, né? No mínimo, né? Um pouco assustador. É, Queria e se entender. a gente observar o caminho que está acelerando, né? Porque a gente tem hoje a IA, o que está acontecendo? A IA está ficando cada vez mais inteligente e o ser humano cada vez menos inteligente. E isso, a tendência é aumentar. Hoje é só o começo, né? E já isso está acontecendo muito rápido. Então, a tendência é que a IA realmente ela vai ser algo muito mais inteligente do que o ser humano. E o ser humano ele vai estar embestalizado, até a palavra, sabe? Que Obsoleto, vem né? da origem mesmo, assim, da coisa. E aí vai ser muito fácil você propor um chip, né, Uhum. na cabeça da pessoa, e é muito fácil convencê-la a fazer isso, porque ela vai estar tão já tão zumbi, né, tão entregue a tudo que é tecnologia, tudo que é isso, que é a dominação, assim, vai ser tranquila, assim, você chegar uma pessoa e propor, ó, vamos colocar um chip na sua cabeça, porque daí a sua vida vai ser melhor. E aí, a partir daí, né, a partir daí, você não tem mais controle de nada, né? Não tem mais controle A de gente nada. perde a Só que privacidade, né? Porque vão estar além do seu pensamento. Tudo. não, e outras, se eles querem fazer você consumir certo produto, certa coisa, ou agir de certa maneira, eles têm capacidade de induzir através de ondas vibracionais qualquer atitude, ato, consumo, né? Que queira, você tem o controle, né? A gente já sabe, que nem estava falando dessas tecnologias que tem no hospital, por magnetismo, né, por vibrações e tal. Você colocar um chip dentro da sua cabeça por vibração e informação, você põe informação dentro da cabeça da pessoa diretamente lá onde você quiser, né? É muito É complexo. tem aquele Yuval Harari, você conhece ele? Acho que já ouviu falar. Ele Acho que escreveu não. alguns livros, o Homo Deus, se não me engano, que ele fala, né, que o ser humano vai se tornar hackeável, né? Que se a gente vai estar conectado à internet, nem quero, Sim. eu não quero pagar para ver isso não, viu? Sinceramente, eu tenho um pouco de medo.
Eu também. Eu não gosto dessa ideia, não. Eu não chego a ter medo, porque eu confio no que vem depois, né? Depois dessa vida, que ela é limitada, né? Então, assim, eu acho que enquanto eu tiver a consciência de fazer poder de fazer as minhas escolhas pessoais, e por mais que eu passe por muitas questões difíceis de eu não escolher seguir nesse percurso, né? Provavelmente quem escolher não colocar o chip vai estar nadando contra a maré da maioria e vai sofrer muito com isso. Mas contanto que eu ainda posso ter a minha escolha, não importa o que vem, o que aconteça comigo, o que vem depois eu vou ter me salvado, entendeu? Eu Hum. me preocupo muito mais, tenho muito mais medo de aceitar as imposições e participar disso, porque a partir do momento que eu participar disso, eu já não garanto o que vem depois. Então, enquanto eu conseguir manter a minha alma intacta, o que esse corpo físico viver nessa vida é consequência, é experiência. Mantendo a minha alma intacta, a minha centelha divina intacta, eu sei que eu estou salva. É esse o meu pensamento. Claro, total. Até acho que esse movimento, né, morar em cidades menores, assim, né, você tem um pouco, você se sente, acho que mais, menos controlado do que morar num lugar onde só tem torres de controle, É, né, que são os prédios, né, tudo torre, você não consegue mais nem ver sim. o horizonte direito, né, nas cidades de médio É. porte. Por causa das dificuldades que tem aqui, nas questões estruturais, eu penso em mudar, né? Mas Uhum. geralmente eu viro e mexo, eu vejo as notícias do mundo, eu falo, gente, aqui é tão inacessível, é tão mais difícil chegar a certas coisas, que às vezes eu penso que ficar aqui só por causa disso, mas não É dá para melhor, parar né? a vista, né? Então, aí, mas realmente, e quando eu vim para cá, eu tinha muito de mim, dentro de mim, assim, eu tenho muito de conversa pessoais, assim, chamam intuição, talvez, que eu tinha que me mudar, me afastar da cidade grande. Não sei se é por causa de algo que é agora ou se é por causa de algo mais futuro, mas toda vez que eu penso em me mudar daqui e eu começo a ver uma cidade grande, eu vejo que ela tem mais de 100 mil habitantes, aquilo já me bloqueia, sabe? Já não é aí. Sempre está me levando para um lugar mais menor, mais afastado. E é o que o meu instinto me diz, assim, minha intuição. Está longe de centros urbanos. Com certeza. Eu acho que ficou evidente para mim, por exemplo, até apenas como exemplo, a minha questão não é falar sobre isso, mas na pandemia, né, quando você Uhum. tá, as pessoas com muito medo de uma coisa nova que está acontecendo, Uhum. ficar perto de aglomeração é a pior, a última coisa que eu acho que a pessoa deveria se expor, porque, Uhum. sabe, isso que a gente falou de uma pandemia que, vamos dizer, vamos cá entre nós, não foi muito assim, nada. Pessoas morreram, eu entendo, claro, mas acho que Sim. muito mais pessoas morrem até hoje de câncer todo dia e não se fala E de sobre isso. outras doenças virais bacterianas que nós temos. Total. Quando as pessoas passam por um período, bom, estamos em guerra aí, né, acontecendo, e acho que a última coisa que o mais seguro que eu vejo é você sair de aglomeração, porque para a sua própria proteção, né? Porque você nunca sabe quem está ali do outro lado, quem. Isso. E quando a Porque as pessoa pessoas, tem. elas com medo, elas se tornam muito violentas, elas se tornam Ó, muito agressivas, reativas, extremamente reativas. Então, eu fiz algumas escolhas na pandemia pessoais que iam contra a maioria das pessoas. E eu recebi uma reação, as pessoas reagiam a mim de forma extremamente agressiva. De me decretar morta ainda, sabe? Eu falava assim, você vai morrer, você não sei o quê. Então, assim, era espantoso de ver como as pessoas perderam a noção daquilo que estava saindo da boca delas, assim. E da forma de ver e de pensar, elas perderam o controle de raciocínio mental, total. assim. Acho que entra naquele movimento das massas, né? Todo mundo agindo igual e sem pensar e Uhum, sendo reativo. uhum.
Esse é o grande problema. A gente não tem mais pensar. Hoje em dia parece que eles não querem que as pessoas tenham um pensamento crítico, né? Questionar as coisas. Eles querem que você siga o modelo e fique quieto. E é uma coisa que me incomoda, né? Muito. Acho que você também, né? Você acabou de falar o seu relato aí. Eles querem padronizar, né? Como se fosse uma produção em massa, né? Como se você vê aqueles filmes do Charlie Chaplin fazendo tudo a mesma coisa, Sim. né? É como se as pessoas fossem aqueles objetos ali que estão passando na esteira, assim, uma produção em massa de pessoas iguais, assim, um padrãozão. Você já leu 1984? Não, Não. Não, porque ainda não. eu li ano passado, né? Eu até achei que eu li, demorei para ler, porque, enfim, tanta coisa que eu faço, mas é assustador o quão o autor, ele escreve. Rola até umas teorias aí, meio que se o cara foi meio de alguma forma pago para falar isso, que era uma coisa que já estava previsto para acontecer. O cara escreveu, acho que o livro em 1950, alguma coisa assim. E fala sobre isso, né, de censura, né, eles no livro tem o termo é teletela, né, da televisão, que você não pode, Uhum. ela vê tudo que você faz, tudo que você pensa, você não pode falar nada contra o Estado, e pô, a gente está vivendo um momento muito peculiar, e caramba, o cara que escreveu isso, né, o autor, né, realmente o cara, eu não sei, né, como é que tanta coisa que a gente vê, até algumas coisas de filme, parece que está virando realidade. Com a IA, né, por exemplo, os Exterminador do Futuro estão falando aí que não, que o Elon Musk está criando a Skynet, porque parece que está indo para esse caminho. É uma loucura isso, né? É. Não, parece que toda ficção é apenas uma reprodução antecipada da realidade, né? Os Jacksons lá, o filme dos Jacksons, hoje a gente tem praticamente tudo, porque só não tem o carro voador ainda. Total, total. Desenhos dos Jacksons. E se tudo fosse verdade, né, cara? Eu não sei, né? Porque se os caras têm acesso se eles já sabem tudo que vai acontecer, então realmente a gente não tem É, poder sobre nada. eu não sei se você deve ter ouvido falar ou conhecer até o Hélio Couto, né? Ele fala que o filme Matrix é um documentário, não é uma ficção, né? E Eu já hoje, vi. a gente Uhum. estudando a IA, eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre IA, porque nós temos até o IA 3 hoje, 3 para 4. Aí a 5 ela já vai ter a autonomia própria, ela já vai se autorreproduzir. A 6 ela vai fazer um exército de robôs, um exército de inteligências. E o intuito é realmente o que acontece na Matrix, né? O intuito principal é dominar a humanidade inteira, porque aí como elas vão se autorreproduzir, elas vão. Isso se não tiver uma quebra, né? No meio de tudo isso. Mas elas vão começar a se autorreproduzir, não vai perder o controle, elas vão começar a se autorreproduzir e elas vão devastar com o planeta Terra inteiro. Até chegar um momento que elas vão sair do planeta Terra. Porque que elas não vão ter mais nada, elas vão ter consumido tudo. É uma loucura isso. É assustador, né? Você com seus amigos, assim, mais do seu círculo social, você fala esse tipo de assunto? Não, com ninguém. Com ninguém. Eu também, porque Ninguém. ninguém consegue te ouvir, né? Parece que. Não. Bom, Não tem como. E até falando do Hélio Couto de novo, ele fala nas palestras dele, por exemplo, física quântica. Se for a palavra física quântica, as pessoas já começam a virar para o lado, já começam a andar para um lado, porque ele diz, né? Não sei se isso é uma realidade, mas parece que existe, no passado houve uma programação para não aceitar certo tipo de comunicação, certo tipo de pensamento, certo tipo de questionamento. Então, tem algumas palavras-chave que foram colocadas num registro mental. Quando as pessoas ouvissem essas palavras-chave, elas já se desinteressassem, não quisessem interessar sobre isso. Eu
o Hélio Couto, ele menciona isso, eu acho muito interessante, porque realmente acontece isso. Você começa a falar sobre certos assuntos com as pessoas, elas simplesmente desconversam, acho que a gente é louco muitas vezes. Mas hoje em dia, com a internet, eu comecei a ver que eu não sou louca, né? Comecei a ver que existe muitas pessoas que pensam mesmo e que ponderam sobre o assunto e que estudam sobre o assunto, assuntos que eu estudei e que eu vejo, né, na realidade acontecendo e que hoje estão divulgando isso. Então, mas não é, no meio social normal a gente não consegue ter esse tipo de conversa. Não dá. Entendo perfeitamente. Muito legal. E vamos. Deixa eu só olhar aqui, peraí. Bom, saindo dessa loucuragem das tecnologias, Uhum. morar mais próximo da natureza, acho que a gente vê, eu moro aqui numa ilha, né? Aqui onde eu moro é uma ilha, né? Então tem Uhum. muito parque, muita floresta para andar. Eu gosto de sair gravar meus vídeos, né, andando por aí, enfim. Como você Sim. gosta, como é que você se sente morando mais próximo da natureza, no litoral da Bahia? Você se sente mais conectada com É, o mundo, eu assim? acho que o que mais me mantém aqui é a natureza daqui, assim, as paisagens, a energia geográfica do lugar, assim. Porque em questão de cultura, o choque cultural é grande, em questão de estrutura é falha, mas a natureza aqui é muito boa, é muito espetacular, assim, tem uma energia bem forte. É a natureza, quando a gente está em contato com a natureza, seja onde estiver, ela tem essa energia, né? Ah, tem. E isso é o que mais me atrai, assim, de estar aqui. E hoje eu estou tendo a oportunidade de morar, atravessar a rua e estar no, ver o sol nascer, assim, na minha frente, assim, aquele laranjão cor-de-rosa, assim, sabe? E isso é indescritível, assim. E eu queria muito poder proporcionar esse tipo de contato para minha filha, né? Então, uma das razões também foi para ela poder sentir a natureza, não viver só fechada num quadrado, sem saber o que é, porque eu tive isso quando criança. E eu queria que ela tivesse também. Então, ela criar essa consciência por experiência de que a natureza é parte vital, assim, nossa. Então, é muito bom, né? Estar em contato com a natureza. Muito, muito. É muito privilégio. É um privilégio, porque, poxa, em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu tenho essa, um pouco de fobia, assim, de sair na rua e uma coisa que me deixa muito nervoso assim de não angustiado, é o barulho de carro, de motor. Uhum, É um barulho que, assim, em excesso, quando você sai numa rua, não sei se em Valinhos estava desse jeito, mas uhum. é aqui onde eu tô. Vai numa avenida que tem bastante carro movimentando, aquilo me deixa eu fico nervoso, eu tenho uma fobia de estar naquele lugar, porque aquele barulho de motor, né, que não é uma coisa muito natural, aquilo me deixa eu fico tremendo. Perturbado. Você se sente perturbado. Perturbado, assim, total. Você tem um pouco disso ou não? Eu que sou louco. Tenho muito. Tenho muito. Não só com trânsito. E, esses dias mesmo eu moro um pouco afastada da vila, assim, eu moro 1 quilômetro de distância da vila, e eu fui numa barraca de praia esses dias para tentar socializar um pouco, porque a gente precisa de vez em quando estar em contato com Ah, outras pessoas. E aí encontrei um pessoal ali, fiquei conversando e tinha música na barraca aí chegou um momento que eu não conseguia mais conversar direito, chegou um momento que eu estava me sentindo meio confusa e aí eu peguei e falei, bom, eu vou embora, né? A hora que eu saí, me distanciei do lugar, assim, que veio o silêncio, parece que meu cérebro estava chacoalhando e ele parou. Assim, então eu estava me sentindo zonza por causa do barulho do ambiente, das pessoas falando, da música tocando. A hora que eu comecei a pedalar com a minha filha, a gente chegou numa parte que só ouvia o barulho do mar, assim,
me deu um alívio, uma tranquilidade. Então, assim, eu tinha muito com cidade, com trânsito, e hoje não, eu percebo que não é só isso. Eu não frequento festas com. Eu posso ir ouvir uma música ao vivo, alguma coisa agradável, tranquila, tal. Mas se tem muito ruído sonoro envolvido, não é uma música harmônica, alguma coisa, eu já nem vou, porque eu sei que eu vou ficar perturbada, eu vou ficar confusa, eu vou ficar incomodada, é muito fato, assim. Mas é porque a gente é feito de 70% água, né? Então o Uhum. som, ele bate nas moléculas de água, né? A vibração vibra aquilo e a gente sente. Tem pessoa, a maioria das pessoas, elas ignoram esse sentido, elas não sei se elas desligam o auditivo, o que que fazem, mas elas ignoram esse, ou gostam, né, de né, de É, certa vibração. é que já está Se acostumado identifica. nessa vibração mais baixa, né? É, é uma vibração mais baixa mesmo. Você, quando era mais. Por exemplo, quero saber de você. Quando eu era mais jovem, eu tenho 34, então lá para meus. Eu vou usar 18 anos por ser da maioridade, né? Então, dos 18 até uns 26, eu queria muito pra festa, balada, né? Aquelas loucuras, Uhum, virar a noite, eu sim, virava as noites, sim, é. sabe? Poxa, hoje em dia eu não. Cara, eu não consigo nem pensar num negócio desse que eu fico louco, assim, Uhum. sabe? Já não tem como, porque a gente vai É, eu crescendo, entendo né? No você. mínimo a gente tem que mudar um pouco ao longo da vida, né? É, Hoje em mas eu dia, acho que não é só isso, não. Eu acho que houve sim uma mudança, uma energia que chegou para a Terra, e chegou pegando muita gente, assim. Chegou pegando muita gente e as pessoas que pegaram essa energia, que absorveram essa energia, elas não têm mais capacidade de certos ambientes, de certas situações, de certas vibrações, assim, não consegue mais. mas isso Não foi. é só questão de idade, né? Idade, amadurecimento também. Mas, não, mas tem pessoas da sua idade, da minha idade, que estão aí curtindo doidado e não estão, né? Então é. Mas eu senti que veio sim. Eu não sei se você se lembra de 2012, como estava a sua vida, o que que você estava fazendo. A partir de 2012, 2014, 16, se mudou alguma coisa na sua vida, mas que chegou uma onda energética de mudança, chegou muito forte. Eu lembro que estavam falando muito, né? Bom, lembro, que o mundo ia acabar. Eu não achava que ia acabar Hum, nada, mas estavam falando disso na época. A única coisa que eu vou lembrar de 2012 e vou usar o Réveillon apenas para, né? É que uhum, eu tava no sul, acho que eu tava na Praia do Rosa, lá em Santa Catarina. Aliás, eu estava lá com os amigos. Enfim, eu tava numa viagem com os amigos de fim de ano, né? Aquela coisa, né? Viagem, né? De amigos só. Beber, você devia estar beber com o dia inteiro. uns 18 anos, 19, por aí, uns 17. Oi? Em 2012 estava com quantos anos? Uns Ah, 17? não, tinham. 20. Bom, tá em 2025. É, Eu 20, por devia ter aí. uns 20, 19, por aí. Por aí. Uhum. Mas pensa depois de 2012, qual foi o ponto em que a sua vida mudou, assim? Teve um Olha, ponto, com certeza. eu lembro que eu tive uma primeira ex-namorada que ela era toda meio espiritual, assim. Ela me levava num centro de Umbanda que eu não simpatizei com isso, porque achei muito. Não é que é uma coisa Não foi ruim, para mas você, não identificou com você. não, nem um pouco. Assim, eu achei ok, não é uma coisa. Eu achava que era uma coisa meio mal. Mas, não tem nada disso, Uhum. né? Mas não, nada a ver. Não, Comigo, é. nada a ver. Eu fui num centro, num terreiro, acho que é assim que fala, né? Ver aquelas. Os caras, as pessoas se. Como é que chama? O espírito entra na. Recebendo as entidades. Que os Recebendo as caras entidades. incorporam o espírito, né? Eu não Uhum. achei muito legal aquilo, eu achei meio pesado, assim, pra mim. Então eu Uhum. gostei daquilo. Mas foi a partir dessas épocas que eu comecei a mudar de vida, eu comecei a correr, eu gosto de correr, eu amo corrida. Uhum. Aí pela corrida eu comecei a beber um pouco menos, aí a minha vida foi encaminhando, Você foi foi fazendo lá outras escolhas.
Foi influenciando em várias coisas minhas. Não sei se você faz algum esporte, alguma coisa. Faço. Agora eu faço calistenia, né? Eu não fazia Calistenia é nenhuma aquele atividade. Calistenia peso é do um corpo. exercício que você usa o peso do corpo. Isso. Eu comecei a fazer, eu fazia yoga, yoga. Eu fazia É. yoga você tá aí? Tá aí? Oi? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Aí na pandemia eu acabei parando de fazer atividade física. Deixa eu ver se é minha internet. Não, o áudio tá perfeito. Tá? É que deu uma. Pra mim tá meio lento, A assim. imagem tá um pouquinho Mas na lenta, mas pandemia eu parei de fazer. O áudio tá bom. Na pandemia eu parei de fazer atividade física por falta de condição, assim, minha filha em casa, eu trabalhando de casa e não conseguia organizar minha rotina. Aí voltando para cá eu comecei a fazer é, academia e tal, mas hoje eu faço só a calistenia mesmo e faço pedal também, né? Pedalo todo dia, porque eu não tenho o ótimo. meu tomar automóvel, minha bicicleta, né? Então eu pedalo cerca de 40 quilômetros por mês, assim. Não, tá perfeito. Você não dirige, então, aí você não anda de carro. Não, eu não tô com carro. Eu vendi meu carro porque isso faz um tempo já que eu tô vivendo sem carro. E como você vive sem carro, tranquilo? É uma adaptação, né? É uma adaptação. Você tem que se adaptar. Então, eu não posso, eu tenho que escolher exatamente os lugares onde eu vou morar, para onde eu tenho que ir, na minha rotina, no meu dia a dia, porque aqui, além de eu não ter carro, não existe Uber, não existe ônibus público. Então, aqui a adaptação é um pouquinho mais difícil, apesar. Tem os prós e os cons, né? Porque de bicicleta eu consigo me movimentar para muitos lugares aqui, mas eu fico mais limitada aonde eu vou morar. Tem que estar morando perto do centro da escola para poder ter essa mobilidade diária, assim. Mas é uma adaptação, né? Tem os prós e os cons, mas a questão de economia e de saúde é o cons, né? Hum, Você não tem carro, você fica muito mais ativo, assim. E eu também já seleciono se eu realmente preciso sair de casa ou não, né? Sair se realmente precisa. Que você tem carro, você sai toda hora, né? Pega o carro para ir ali na esquina, pega o carro para ir lá. Enfim. perfeito. Ah, que legal. Bom, a gente já tá caminhando, acho que para 1 hora, que eu não quero tomar muito seu tempo aí, porque, enfim, não sei como é Não, que. foi ótimo, tá ótimo. Eu queria te fazer, então, assim, uma pergunta. Você falou, deixa eu olhar aqui. A gente tem um certo o despertar da humanidade. Acho que você falou esse termo em algum vídeo lá que eu vi, eu anotei ali, que eu achei interessante. Sim. Bom, com essa energia que acho que talvez isso tenha um pouco a ver, você acha que a humanidade está caminhando para qual rumo, assim, usando isso que a gente falou um pouco agora, é para Uhum. estamos evoluindo ou involuindo, entende? Queria entender um pouco mais disso. Eu acho que a partir de 2012 chegou essa energia de despertar, tanto que depois de lá para cá esse assunto ficou muito evidente na internet, foi cada vez aumentando e mais pessoas procurando alternativas que se ajudassem ao autoconhecimento, a curas de crenças limitantes, ao despertar da consciência. E eu acho que certas coisas que estão querendo dominar a humanidade, ela tem um lado que ela faz cada movimento de tentar controlar e dominar a humanidade tem um movimento oposto de despertar. Então, por exemplo, na própria pandemia, teve muitas pessoas que começaram a questionar pessoas que não estavam questionando, que estavam vivendo a vida, mas que de repente ela começou a questionar todo esse movimento que acontecia, começou a buscar algo mais espiritual, começou a buscar mais um autoconhecimento.
Mas eu acho que o barulho externo que a gente mais vê é o caminho oposto, né? Que as pessoas estão cada vez mais distantes do espiritual. Mas também existe o fato de que as pessoas que estão no espiritual, elas não fazem barulho. Elas estão ali fechadas no seu próprio autoconhecimento. Talvez elas tenham tentado passar isso para as pessoas ao redor delas, dos convívios dela, mas tem uma coisa que aconteceu muito com o despertar, que eu tenho para mim é fato que houve um despertar coletivo a partir de 2012, durante uns 5 anos, assim, e as pessoas começaram a perceber muitas coisas, elas tentaram muito falar para os outros, elas começaram a descobrir coisas, essas coisas aconteceu comigo também. Eu tentei influenciar as pessoas do meu lado e conversar sobre isso que a gente está conversando agora, mas que as pessoas não estão abertas. Então eu ficava nervosa, eu ficava querendo fazer que as pessoas se libertassem das crenças delas e que elas se expandissem. E eu não conseguia. E nos meus estudos, ouvia-se dizer, até um ponto você pode ir, você não pode ultrapassar a barreira do outro, né? Então, por mais que você ame alguém, você não pode forçar aquela pessoa a despertar para uma autoconsciência. Se ela está lá dormindo, né, vivendo na Matrix adormecida, por mais que você ame ela, você pode servir como exemplo, mas você não pode induzir a pessoa, porque cada um tem o seu processo, o seu tempo, né? E inevitavelmente, de uma forma ou de outra, todos estão. O caminho vai se afunilando, né? Com menos ou mais sofrimento, com uma consciência maior ou menor, a tendência é que cada um chegue lá, naquele ponto de se despertar, mais desconectar do mundo material e da Matrix. Então, assim, eu acho que quem desperta, desperta em silêncio. Então, a gente vê menos. Fica mais difícil a gente saber. Só que eu acho que hoje, comparado com antigamente, tem muito mais gente conectada na questão espiritual, na questão de se desligar da Matrix, se ligar mais para o autoconhecimento, para a espiritualidade, só que a gente não vê. Então, o que a gente mais vê são as pessoas que estão desligadas se manifestarem, né? Então, mesmo porque as pessoas de autoconhecimento, elas estão evitando se conectarem muito com o mundo da internet, né? Só que isso é a esperança que eu tenho, né? Não, Essa é a esperança que eu tenho. claro. De acordo com a Bíblia, nós temos que ter um número mínimo de massa para a humanidade se salvar, né? Então, eu espero que. Só que eu acredito que isso, cada vez que há um passo a mais, um passo chocante como a pandemia, em direção ao controle da humanidade, isso, em certo ponto, é um tiro no pé, porque, por outro lado, faz muitos despertarem. Então, vai tendo um equilíbrio, assim, um ataque e um despertar, um ataque e uma massa de despertar. Porque Então, o tiro no pé, em que tiro no sentido? pé, no sentido da questão da tentativa de manipulação da humanidade, tentativa Tá. de controle através do medo e tal, acaba de um lado sendo um tiro no pé, porque você quer colocar as pessoas, acaba conseguindo colocar uma massa, uma grande massa, a maioria massa controlada, mas uma parte dessa massa acaba sendo despertada por causa desse caos todo, entendeu? Uau, profundo isso que você falou. Bem interessante. Eu espero que na Bíblia Eu parece espero também, mas não é, sei, não sei. tem uma Eu máxima que realmente eles não sei. falam que a salvação é individual, né? Acho que está na Bíblia também. Exatamente. Você acredita nisso? A salvação individual, né? Eu acredito. Eu A acredito gente não sim que conseguiria, então, mesmo tentando acordar as pessoas para seja lá o que tiver programado para acontecer, o eu ideal é acho que que a gente tem e deve, a gente tem o direito e a gente deve manifestar aquilo que a gente vive e aquilo que a gente acredita, que a gente sente, né? Que foi muito, muito o que me levou a abrir o canal, assim.
E não sei se você chegou a ver, mas antigamente falava muito da ressonância harmônica e eu falava muito sobre isso. Os primeiros vídeos lá em 2012, Tá. 13, 14. E eu acho que a gente deve se manifestar assim, mas não como eu fazia antes, que eu queria muito fazer que as pessoas se libertassem assim dos Uhum. controles e limitações mentais dela, sem um intuito, sem um, vamos dizer que eu esqueci a palavra agora, mas sem a expectativa, apenas passando para aquilo que quer ouvir, que quer e que precisa ouvir. Porque se de 1.000 pessoas que te ouvir, uma conseguir absorver alguma coisa que ajude, você já fez um papel importante, né? Que o YouTube, por exemplo, a gente às vezes acha que a gente está falando coisas. Eu tenho essa sensação às vezes. Eu falo, gente, mas quem quer ouvir o que eu tenho para falar? Sempre tem alguém para ouvir o que você quer falar. Para quer ouvir o que você tem para falar? Sempre. Sim. Então, mesmo que de 1.000 pessoas que assistam, uma seja tocada por aquilo positivamente, ali você já fez alguma coisa. Mas que a gente consegue enfiar na cabeça das pessoas, isso não. Ele é individual mesmo. Porque é um processo pesado, né? É um processo de individualização que você vai olhar para você mesmo e você vai ver muitas feridas e você vai ver muita coisa que precisa consertar e você tem que se afastar de certas pessoas, de certas situações que de repente você não quer no momento. Você começa a perceber coisas que você não gostaria de perceber. Então, é um caminho difícil, bastante Doloroso. solitário. Hã? É doloroso, solitário, né? É. Por um tempo, né? Depois você vai acostumando, você vai se sentindo mais livre, mais à vontade, e daí, em certos momentos meio caóticos da humanidade, você acaba vendo a vantagem de conseguir de estar nesse caminho, né? Você consegue ter mais paz mental. Uhum. Pelo menos isso aconteceu comigo. Você acredita no Apocalipse da Bíblia, assim? Já leu o livro de Olha, Apocalipse? Ó. eu acredito num apocalipse, sim. Mas eu já li, eu confesso que quando eu estudava no colégio católico, eu tentei ler a Bíblia algumas vezes, para mim era muito confuso na época, eu não consegui. Depois disso, eu nunca peguei para ler. Mas eu já li algumas partes do Apocalipse, e, e assim, eu acho que é muito simbólico, né? É figurativo a forma como é descrito o Apocalipse. Então, é muito difícil a gente entender e descrever essa linguagem, mas que a maioria das pessoas traduzem as guerras, né? Os dragões são os países, certos países, né? Inclusive, não sei se você já ouviu falar de Carlos Torres, mas ele tem chama Carlos Torres. Aham. Ele se diz mensageiro, né? E mensageiro de Deus e tal, mensageiro do plano espiritual. E ele tem uma versão, e ele explica do Apocalipse uma coisa bem interessante, assim, né? E da meretriz, da besta, que ele fala que é a mídia, né? E Hum. aí tem os dragões, que são os países, enfim. Eu acho que pode ser uma versão da Bíblia, assim, querendo demonstrar o caos que vai passar a Terra, né? E agora, qual que vai ser o resultado disso, eu já não consigo saber, não. Se vai vir, a Bíblia diz que vai vir momentos prósperos, né? Que vai passar e que vai ter uma renovação no planeta Terra. Eu não sei exatamente, não consigo entender se o Apocalipse é o fim da humanidade ou se é as dores do parto, que é o momento que a humanidade vai ter que passar para poder realmente despertar, né? Na minha opinião, é isso. A humanidade, se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? E talvez, infelizmente, a gente tenha que passar por muita dor até a gente reconhecer todas as bobagens que a gente está fazendo por aí. Perfeito. Eu já vi um. Eu acho que. Outro dia eu vi um. Eu não lembro o nome de uma pessoa, eu vi rapidinho um trecho de um podcast, esses caras que falam sobre ocultismo. Eu
não sou, eu gosto, mas Sim. eu gosto de ouvir o assunto, mas eu não sigo essas linhas que eu acho muito esotérica, aí eu já não gosto. Mas que ele Aham. falou uma coisa que eu acho que faz sentido. Ele falou assim do fim do mundo, né? Ah, não, que o apocalipse, a Terra não, vocês estão esperando que a Terra vai abrir uma cratera no meio, vai cair cometas do espaço. Meu, pode esquecer isso daí. Não vai ter nada disso. Também, Ele falou. O que também não você, acredito, não. o tal do apocalipse, na visão dele, usando a Bíblia como referência, nós vamos se autodestruir, né? Não precisa o Deus, o Criador, mandar Uhum, vir destruir um cometa, a Terra. Não, vocês se autodestroem, uhum, vocês já vão perder porque o homem vem, ele usou um termo que eu não vou me lembrar direito, mas sei lá, ganância ou, né, os pecados que a gente já faz, né, desde sempre. uhum. Isso vai ser o que vai autodestruir o homem, né? Ele falando, vocês se autodestroem, eu não preciso fazer nada. Então, assim, cara, é difícil. Ele não tá errado, tá certo, né? A gente vê esse. Ele mostra o caminho, né? Mas dá o É, livre-arbítrio. É a mesma coisa de as pessoas acreditarem no céu, no inferno. Eu acho que existe diferentes dimensões, né? Dimensões de frequências mais altas, dimensões de frequências mais baixas. E a gente não é castigado, Deus vai lá e faz uma seleção. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Eu acho que é mais assim, vibracional, né? Aquilo que você vibra, a nossa consciência, a nossa energia, a nossa alma, o que for que cada um dá o nome, né? Quando é o corpo material morre, a gente vai para uma dimensão, essa consciência ela vai para uma dimensão de acordo com a frequência dela, ela não pode, não tem como ir para uma dimensão com frequência diferente. Então, quando uma pessoa vibra muito baixo ou está muito ligada no material, no cachorro aqui, ou está muito ligada na frequência material, ela está ligada numa frequência mais densa, né? Não, a gente não está falando de inferno, nada, a gente está falando de densidade de frequência. Quando ela está ligada numa frequência mais densa, ela vai ficar uma frequência mais densa, mais baixa. Se ela está ligada, está conectada com uma frequência mais alta, que vibra mais alto, a tendência dela é subir de dimensão. E é a própria escolha, né? É a autoescolha, é o livre-arbítrio que faz a gente ter uma energia mais densa ou mais elevada. Então a gente mesmo escolhe para onde a gente vai depois. Eu creio nisso, né? Que isso é o que eu criei para mim, que é uhum. por questões vibracionais, não é por questão de pecado ou não. Né? A questão do pecado, eu acho que os pecados são mais éticos do que energéticos. Eles são mais para bom convívio ético da humanidade do que questão de energia mesmo. Porque por detrás de qualquer ato existe a intenção. Então, se a sua intenção é positiva, amorosa, de uma alta vibração, é a sua intenção que vai contar. Se você está fazendo um bem, mas a sua intenção por trás desse bem é uma intenção densa, de energia densa, essa intenção é que vai valer, não é esse bem que você fazer. E vice-versa, né? Está fazendo uma coisa socialmente antiético, mas por detrás daquilo, o seu coração, a sua intenção, ela é verdadeira, ela né, tem uma energia positiva ali por trás, não é a questão ética que vai decidir, ética do mundo material que vai decidir, né? Então, é o que eu penso. Essas coisas dos pecados, né? Acho que eu já vi muita gente falando acho que eles têm uma busca para religião, aquelas coisas, mas quando vê o dogma, né, que a religião propõe, as pessoas já, opa, não quero seguir isso, porque É, o dogma é o que forma a religião, né? é. Então, quando você vai seguir as regras de como enfim, o conhecimento é dado, assim, você tem que seguir as regras, né? E as Mas é pessoas aquilo, parecem né? Tem que. muitas pessoas que seguem as regras porque querem ir para o céu, seguem as regras ali, mas por fora, ali por dentro delas, elas estão falando mal do outro,
xingando o que passa por dentro ali delas, né? O sentimento que ninguém consegue ver é outra coisa. E é aquilo ali que está por dentro delas é que vai contar, e não o que ela está mostrando para o mundo que ela faz, né? Ah, eu estou seguindo todas as regras da igreja. Mas o que está dentro do seu coração, né? Eu acho que é bem por aí. Deus enxerga Mas o que está dentro do coração, né? com certeza. Perfeito. É isso. Legal. Poxa, eu adorei o papo aqui. Eu acho que até já esgotei e fui além do que eu estava proposto em falar aqui. Eu adorei o papo, foi Ah, mas incrível. que bom, isso é bom, né? Também gostei bastante. Não, que bom, obrigado por ter aceito aí. Acho que, putz, quem sabe faremos mais vezes. Ah, com certeza, com certeza. Poxa, Obrigada muito pelo legal. convite. Não, Primeiro sim, convite que sim. eu faço, que eu recebo desse, achei super legal, bem gostoso. Eu comecei a guia agora, então acho que achei legal essa coisa. Eu tô aprendendo a mexer aqui direitinho aqui no Eu sisteminha, achei que você mas mandou super bem. obrigado, obrigado. Vamos fazer uma última. Eu queria deixar uma pergunta. Vou falar uma, uma máxima, assim. Eu queria que você refletisse um pouquinho e aí já fecha aqui. Qual que é o. Pode pensar um pouquinho, porque é bem amplo, mas fala o que Profundo. tiver na sua cabeça sobre qual é o sentido da vida para você. O sentido da vida. O sentido da vida é para cima, né? Para frente. Legal, O legal. sentido da vida para mim é para frente. Para mim, o maior sentido da vida é experienciá-la mesmo. É não negar o que ela traz para a gente viver. Especialmente aquelas coisas que a vida traz sem a gente escolher. São as experiências mais importantes, creio eu. Mas é para frente ou para cima. Ótimo. Legal. Quer deixar? Vamos fazer aquele jabazinho. Deixa suas redes sociais aí, o seu canal no Bom, YouTube, não sei como é que você usa. Enfim. meu canal no YouTube tá Isis Carvalho agora. É Isis Carvalho junto, só que o I maiúsculo do Isis e o C maiúsculo do Carvalho. Isis Carvalho, tudo junto. É o canal do YouTube. E no Instagram tem Desperte e Viva, tudo junto também, com underline no final. Mas no Instagram eu não estou tão ativo ultimamente, então eu indico só o YouTube mesmo. Perfeito. Isis, então, olha, muito obrigado aí pelo aceitar aqui o convite. O papo foi incrível. E em breve Obrigada. falamos aí. Tá bom, obrigada, Leonardo. Muito Boa obrigado. noite. Tchau. Tchau, tchau.